gente vendo esse comercial do CCAA, realmente a gente não tem como não lembrar da Silvana, né? Poxa vida, tão novinha e Deus já levou. Quero fazer menção aqui, ó, a Adriele Avelino, ela é uma especialista em maquiagem e ela conversando comigo, tá? Eu falei, vem aqui no meu programa e vamos conversar, mas ela ficou na alegria e já postou aqui, ó, Adriele Avelino. Gente, fui convidada a participar do programa Dourados em Revista no canal 6 da TV a cabo com o apresentador Benê Cantelli. Vai ser 1 hora de entrevista e make-up ao vivo. Estou muito feliz pela oportunidade. Espero que possa assistir. Vai ser dia 4, terça-feira, 17h30. Gostei. Muito bem. O padre... meu Deus do céu. Alberto. O padre Alberto ficar bravo comigo. Ó, o padre Alberto tá aqui, ó. Show de comunitário de prêmios, festa do padroeiro, paróquia São João Batista, Jardim Água Boa. Ó, dia 7 de julho, tá pertinho já, hein? 7 de julho, valor da cartela, R$15. Vixe, primeiro prêmio, R$3.000. Lá no Padre Pio, o prêmio era 500, 700 e 1.000. Olha aqui, ó. 3.000 no primeiro prêmio, 2.000 no segundo, 1.000 no terceiro e 500 no quarto prêmio, tá? 4 cartelas, bonitinha, tá aqui, ó, dia 7 de julho. E agora, se foi igual ao pensamento do dia, vai estar bom demais. Diz para mim aí, meu diretor, a curiosidade do dia. Duvido, vende-se. E eu desconfio que é assim, ó, vende-se. Aí veio o outro e escreveu, duvido. Tem que ser isso aí. Não é, pastor? Muito boa noite, com que alegria eu já lhe recebo, já lhe sei o nome, não precisa anotar mais, pastor Idemar, da Igreja do Relógio. Muito boa noite. Boa noite, Benê, é um prazer estar aqui de novo com você. Aquele dia você contou como seria, né, a festa dos 62 anos. Agora nós queremos saber como foi. Como foi, né? Nós tivemos o fim de semana, né, comemorando 62 anos de organização da igreja e sendo mais 22 de trabalho missionário até que se organizou. Foi uma programação muito gostosa, muito boa. Deixa eu fazer uma pergunta, já interrompendo. A programação toda se resumia ao culto de sábado, 19 horas, e ao de domingo, às 9 da manhã e 19 à noite. Se resumiu a esses 3 cultos ou teve outras coisas? Não, foi assim um pouco mais amplo, né? No sábado, nós tivemos programação a partir das 14 horas na igreja, a tarde toda. Tá. Trabalho com as crianças, porque ali na igreja você conhece bem ali o complexo, né, Benê? Tem quadra nos fundos, então tem. Aliás, ouvi salão dizer, social. não sei se é verdade, aquele quarteirão todinho pertence à igreja, né? Todo. Que então, teve trabalho a tarde toda, teve programação com as crianças, e a junta diaconal da igreja, ela estava fazendo a campanha do agasalho para socorrer algumas famílias, na época do frio, todo ano ela faz, e também no sábado à tarde foi feito o recolhimento desse material, e à noite nós tivemos o culto com a presença do reverendo Abelardo, e depois do culto tivemos também uma festa lá, né, um momento de confraternização com a igreja, com os nossos convidados, isso no sábado à noite. No domingo nós tivemos às 9 horas da manhã a escola dominical, e teve uma palestra na escola dominical voltada... Feita pelo Abelardo. Pelo Abelardo, voltado... especialmente assim as frentes missionárias que ele trabalha. O Abelardo tem um trabalho muito interessante que é em todo o estado de Sergipe, no sertão do Sergipe, uma região difícil, uma região muito difícil. Tem uma outra linha que é com caminhoneiros. Ano passado ele distribuiu 10.000 Bíblias para caminhoneiros. Nossa, ao longo da Rio Bahia, pegando de São Paulo até o estado de Sergipe, né?
e uma outra frente com o problema da prostituição, tanto no ponto de caminhoneiro quanto na cidade. Hoje não pode falar mais a prostituta, é a profissional do sexo. Então, na verdade, ele trabalha... Tem umas coisas idiotas, não tem não? Eu acho que sim. Mas você falou por causa de cego? Não pode falar, é deficiente visual. Uai, o que altera para ele, meu Deus do céu? O que ele queria não ser nem deficiente visual e nem cego, nem nada. Você viu uma entrevista esses dias sobre o politicamente correto? De onde nasceu essa ideia? Que tudo na sociedade, hoje até para falar assim na televisão é difícil, você tem que ficar medindo as palavras, né? Qual que é o certo? É negro ou é preto? Politicamente correto. Chegou aquela artista que é negra lá na Globo. Não. Agora, eu não sou negra, eu sou preta. Falei, então tá bom, não sei. Aí confundiu a gente de novo. Falou, escurinha, fazer o quê? Eu não vou, mas que coisa. Então, no domingo de manhã... Não, mas peraí, quem que é o politicamente correto? Não, esse é um movimento que nasceu nos Estados Unidos, isso é coisa de americano que julgar para nós. Então, hoje... politicamente correto. Você não concorda com aquilo, não é politicamente correto. Você fala que concorda. Politicamente correto. É bonito, mas não contribui. Eu não quero que ninguém me chame de gordo, de fortinho. Ou então alguns tecidos adiposos a mais. Mas a matéria dizia que nós nos tornamos escravos do politicamente correto. E é verdade. Mas então nós tivemos a escola dominical e depois um almoço com toda a igreja. Mas peraí, deixa eu fazer um negócio. Nós conversamos aquele dia, minha memória é boa. Quase 500 membros aqui na Igreja do Relógio. Isso. Mas considerar todas as demais igrejas que estão ali agrupadas com a do Relógio, dá uns 2.500. Onde é que vocês fizeram festa para caber tudo isso? Não, mas a igreja local, né? Então nós convidamos, obviamente, todas as outras igrejas da cidade, não só presbiteriana, mas também outras denominações, mas nem todos vão, mas a gente convidou, né? E teve umas 600 pessoas lá ao todo, assim, na festa. É que o pessoal, assim, dos bairros, eles ficam meio assim, vira aí pro centro. Aí também tem a programação deles lá, bate o horário, né? E à noite nós encerramos com o culto, né? E depois partiu o bolo, colocamos uma tenda no pátio da igreja, porque estamos em obra lá, em reforma. E para acolher ali a festa, foi uma festa muito gostosa, muito bonita. Que legal. Falando em festa e festividade, claro que pode até gerar polêmica. O que o senhor acha dessa do Corpus Christi? Eu vou dizer o que eu penso da história. Estava até conversando com o Rubens, ali na frente, antes de começar o programa, que tem momentos em que as pessoas dizem a palavra de Deus tem que ser aquela que está na Bíblia. Aí vem outro e fala, depende, né? Porque tem momentos que você tem que interpretar. Porque a palavra mata, o Espírito vivifica. Eu sei que tudo se ajeita, vai para cá. Na verdade, na Santa Ceia do Senhor, ele diz lá, este é meu corpo, referindo-se ao pão. E ao vinho, que o pessoal inventa agora que é suco de uva, lá naquela época não existia suco de uva. E o vinho é o meu sangue. E eu pergunto, não sei até que ponto vai ser. Para os católicos existe a transubstanciação perfeita, isto é, aquela hóstia virou corpo e aquele vinho virou sangue. Por que no meio evangélico, quase todos, fala que aquele pão representa o corpo e aquele suco de uva representa o sangue? Não é melhor cumprir do jeitinho que está lá? Fala assim, olha, este é o meu corpo, este é meu sangue. Claro que não. Você perguntou minha opinião? Claro que não. Eu quero é assim. Veja bem, essa linguagem é uma linguagem teológica, ela vem da reforma. A igreja em Roma entende, toda a vida entendeu a transubstanciação. O pão se transforma no corpo, naquele momento que ele é consagrado, e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Aliás, não perderam o fio da meada. Eu me recordo que quando criança, até jovem, a doutrina fala, vocês não encostem essa hóstia no dente, mas nem por nada, e não inventa de mastigar. Rapaz, você fica... que coisa, né? Não tem nada a ver com nada, meu Deus do céu. Mas Lutero entendeu que não é a transubstanciação, é a consubstanciação. Ou seja, o corpo não transforma, o pão não transforma
no corpo, e nem o vinho se transforma no sangue. A consubstanciação dá a ideia de que vem junto. É como você está ingerindo o pão e junto com o pão está o corpo de Cristo. Mas então, isso aí eu não vi em nenhuma igreja evangélica pensando nisso. A igreja luterana luterana só. Bom. A interpretação de Calvino... Aliás, que eu acho que essa interpretação de Lutero é muito mais palpável, né? Você está vendo ali o pão, você está vendo o vinho. Somando os dois, me parece, o negócio que você fala, olha, virou. Pois é, mas aí veio o Calvino e disse assim, não, nem o pão se transforma em corpo e nem você ingere Cristo junto com o pão ali, né? A consubstanciação. Mas ele nos trouxe a interpretação da presença real de Cristo na ceia, é uma presença espiritual. Obviamente, o fato dela ser espiritual, não ser visível, não quer dizer que não seja real. Perfeito. Mas então, o pão continua pão, o vinho continua vinho, você não ingere junto com ele, ou com ele, o corpo de Cristo, como pensou o Lutero, mas a presença real de Cristo, é uma presença espiritual. A ideia é o seguinte, nós estamos aqui, vou exemplificar para o nosso telespectador entender. A ideia é o seguinte, qual que é a presença espiritual de Cristo? Nós estamos aqui à roda da mesa do Senhor, porque os elementos são apenas simbólicos, né? E nós somos 100 pessoas aqui participando da ceia do Senhor, então somos 101, a presença real de Cristo ali conosco naquele sacramento. Mas o pão continua pão, o vinho continua vinho. É a presença espiritual. Dentro dessa ilustração, aí eu vejo uma diferença, porque na Igreja Católica é mais ou menos assim, você não está preparado, você não está assim, porque ali é pesado, né? Quem tomar o corpo de Cristo ali, olha o que a carta aos Coríntios fala, vai pegar a sua condenação. Então o que acontece? Se você não tem certeza, ele fala, faça essa injunção espiritual. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Quer dizer, então, nesse caso aí, quer dizer, então ficou pendente na igreja evangélica, quer dizer, porque aqui tem as duas. Você tem aquela que é real, quando você está, vamos dizer assim, engolindo o corpo, engolindo o sangue, entendeu? Isso você não faz, a outra que seria essa espiritual. Pois é, mas... E um detalhe, só para confirmar, um detalhe, eu fiquei assim pensando, porque eu gosto dessas coisas. Eu falei, será que o Corpus Christi foi criado depois da Reforma ou antes? Porque se foi depois, já sei que foi a armação católica para, entendeu? Que nada, 1264 nem sonhava ainda com reforma nenhuma, quer dizer... mas assim, o que nos é importante ali é o fato de você ministrar o sacramento de conformidade com o que a palavra de Deus nos diz. Paulo, quando escreve a primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 13, ele fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. A seguir tomou o vinho e... Aproveitando essa deixa maravilhosa que o senhor deu. Por exemplo, eu ouvi dizer, não sei, que a igreja, congregação cristã, ela faz uma vez por ano a ceia lá. Já nas igrejas evangélicas normais, que eu saiba aí, é uma vez por mês. Todas aquelas que eu participei, era uma vez por mês. A igreja católica faz todo dia. Então eu pergunto, mas por que não fazer todo dia se ele está falando toda vez que fizerdes isso, fazei-o em memória de mim? Por que tem que dar uma com um mês, a outra com um ano? Não. Tem muita coisa nessa história aí, pastor? Não tem. A igreja primitiva fazia todo domingo. Quando você pega ali o contexto de Atos dos Apóstolos, você vai ver o seguinte, que porque é até uma questão assim, por que a igreja guarda hoje o domingo e não o sábado?
Eu acho, na minha opinião, porque a ressurreição se deu no domingo. É por causa da ressurreição. Então tá porque bom. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Ué. Então a igreja, para comemorar a ressurreição de Cristo, os irmãos de Adventistas sábado, vocês estão na época do Antigo Testamento, vamos mudar para o Novo, vamos mudar para o Novo. Então assim, a igreja passa a se reunir todo o primeiro domingo para comemorar a ressurreição de Cristo e participar da ceia do Senhor. Mas Paulo usa ali uma linguagem interessante, que a ceia era... Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Se não tiver... Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para... Deus me livre e guarde. Tem umas coisas pesadas em cima disso. Primeiro, Paulo fala que é para examinar e comer. E nós... E tem aquela também, né, pastor? Se o teu irmão te fez alguma coisa... Não é você fez alguma coisa por irmão, isso que me assustei. Se o teu irmão... Mas o evangelho sai dali e vai lá primeiro. O evangelho é isso, o ofendido, né? Indo em busca do ofensor. Mas então... Mas é muito difícil. É difícil. Você correr atrás do cara que te ofendeu. É o princípio, né? Agora, então, Paulo manda examinar e comer o pão. As igrejas, tem algumas igrejas que falam que aquilo ali é só um memorial, é só para fazer em memória de Cristo. Não, aí não, né? É só um memorial. Nós entendemos que a ceia é um meio de graça. Graças a Deus que se pensa assim. Através do qual nós nos tornamos partícipes da graça de Deus em Cristo, ou seja, nós não merecemos. Então, eu sempre falo lá na igreja duas coisas. Primeiro, se você acha que você está apto para participar da ceia, é porque não está. Porque isso aqui é um meio de graça, não é não é uma conquista sua, é um meio de graça. Graça, o que é graça? Graça é favor não merecido. Então, nós nunca estamos aptos para participar da ceia, participamos pela graça de Deus, ponto. A outra coisa é a igreja nunca oferecer o sacramento a uma pessoa que não está na comunhão do corpo de Cristo. Pode fazer isso? Não oferecer? Perfeitamente. A igreja católica não pode, não. Mas você não sabe o que aconteceu ali minutos antes daquele maluco pode ter pedido uma bênção a Deus. Mas imagina se a igreja distribuía o elemento da ceia indistintamente. Não. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Você não está... Não tem aqueles igrejas que o pessoal fica em filinha, certo? E aí o camarada está vindo, o padre conhece, é um traficante, eu não sei o que diabo que é o cara. Ele não pode negar. Que se ele negar, certo, ele está fazendo uma coisa. Mas isso aí é perfeito. Agora, terminou a cerimônia, você está indo, traficando e tal, porque você não pode fazer aquilo não, né? Aliás, até porque criaria um constrangimento menor. E a gente não pode ser o juiz da consciência do outro. Eu estou fazendo acampamento e tem um padre que sabia que eu estive no meio evangélico. Na hora que eu fui receber a comunhão, ele falou, o senhor é católico? Eu falei, faz tempo. Me deu vontade de falar, mesmo que eu não fosse, eu não tenho direito de fazer o que o senhor fez. Chamei ele depois da atenção, falei, o senhor não pode, tem que ler um pouquinho de direito canônico, hein? Tem que, qualquer dia o senhor enfia a cara num bode aí que não tem. Então, sabe, tem uns negócios assim que de vez em quando a pessoa faz por não conhecer, né? Não tem como a gente julgar o foro íntimo da consciência. Até os nossos princípios nossos códigos internos da igreja diz que nós não podemos julgar o foro íntimo da consciência, da qual só Deus é juiz. Só Deus. Agora, o foro externo dá a juízo de todos nós. Aliás, a história de Judas, de ser certeza absoluta que ele está no inferno, é porque Jesus diz, filho da maldição, se ele falou, acabou. E Jesus não negou a ceia para ele naquela noite fatídica. E podia ter negado, isso que eu acho interessante, porque ele sabia que ele ia fazer tudo aquilo. Perfeitamente. Não é verdade? Agora, quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. O que Judas tomou? Então, o cálice, é muito interessante isso aqui, né? Que é uma coisa muito assim, escatológica, né? Paulo fala assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice,
anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Coisa bacana. Agora, nós só temos duas opções: o cálice da ceia é o cálice da bênção de Deus. Por isso que nós entendemos ser um meio de graça. É o cálice da bênção de Deus. Agora, quem... E o pão nessas alturas, ele é o que ali? Representa o corpo de Cristo, né? O cálice tem essa conotação de ser o cálice da bênção. O cálice da bênção. O pão não é da bênção? Também da bênção, bom, né? Isso aí que é. Agora, o cálice, porque a Apocalipse diz que um dia Deus vai derramar o cálice da ira dele contra o ímpio. Então, ou você participa do cálice da bênção, ou você vai ter que participar do cálice da ira de Deus. Aí é ruim, hein? Porque a mão dele é pesada, que Deus me diz, né? Diz Paulo que a mão dele é pesada. Deus me livre e guarde. Uma coisa interessante também com relação a gente ver essas diferenças para lá e para cá, porque eu não sei, eu sou um ecumênico por natureza. Eu vejo tantas coisas iguais, inclusive em doutrina, na forma de encarar Jesus, etc. Tal. Por que a gente não consegue fazer o princípio de Jesus, né? Um só rebanho e um só pastor? O que é isso, pastor? Vai pensando aqui depois. Adoro conversar contigo. Vamos lá. Depois dos comerciais, dos nossos patrocinadores, aqui não tem comercial, né? Porque tem gente que patrocina o que é gostoso para nós e para todos os nossos teleassinantes. E mais, se tem alguma dúvida, aproveite, que o pastor Idelmar aqui conhece. Passe aqui para nós, Benê Cantelli, e aí você manda pergunta para nós aqui, tá bom? Dourados em Revista volta já já.